Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar sobre perguntas e vamos utilizar as perguntas como ferramenta para quê? Para transmutarmos uma situação negativa ou um pensamento negativo numa situação ou pensamento positivo. Para quê? Para que consigamos atrair tudo aquilo que nós desejamos, claro que sim, também de acordo com a lei da atração. Bem-vindos de novo ao Projeto Marte. O meu nome é Pedro e com o Projeto Marte eu pretendo que as nossas consciências expandam e despertem. Falei-vos no início do vídeo realmente em perguntas. E as perguntas, sim, podem ser utilizadas como uma ferramenta primordial para quê? Para alterarmos a nossa forma de encararmos qualquer situação que surja na nossa vida e transmutarmos do negativo para o positivo. Com isto dito, quero-vos salientar o seguinte. Para o universo não existem situações nem positivas nem negativas. Quem dá essa conotação somos nós como observadores. Porque para o universo, Deus, o divino existe tanto numa célula saudável, por exemplo, como também existe numa célula cancerígena. O universo, a divindade, não faz distinção porque está presente em ambas. Portanto, coloca como uma situação neutra. Nós é que encaramos que para a nossa vida possa ser menos bom, ou mau, ou melhor, ou bom. Portanto, somos nós que, com a nossa realidade interior, projetamos para o exterior e realmente fazemos com que a nossa realidade exterior seja um reflexo exatamente daquilo que nós sentimos entre nós. Posto isto, também vos quero dizer que as perguntas, então, poderão ser fortalecedoras ou enfraquecedoras. Porquê é que as perguntas podem ser utilizadas como uma ferramenta? Porque elas vos podem dar o poder da resposta. Não se esqueçam que nós, o nosso cérebro, nós também como essência, vamos sempre procurar responder às questões que nós próprios colocamos. E a verdade é que, ao colocar perguntas que sejam profundamente fortalecedoras, estas perguntas irão transmutar o negativo para o positivo. Tony Robbins, por exemplo, no seu livro Desperta o Gigante que há em si, ele fala exatamente nas perguntas como sendo uma das coisas mais importantes para que consigamos mudar, sim, mas também ao mesmo tempo consigamos adquirir os hábitos corretos de vida para sermos uma pessoa de sucesso. Bem, mas, por exemplo, vocês vão me dizer, mas já falaste em perguntas enfraquecedoras, agora também falaste em perguntas fortalecedoras. E o que é que isso quer dizer? Bem, essencialmente o que eu vos quero dizer é isto. Tudo aquilo que nós colocamos para fora do nosso sujeito enquanto pergunta é profundamente enfraquecedor. Tudo aquilo que nós colocamos para nós enquanto sujeito, para dentro de nós enquanto sujeito, é profundamente fortalecedor. Vou-vos dar um exemplo. E de facto, com isto vou-vos dar também a primeira pergunta. Por exemplo, imaginem isto do exemplo de uma pergunta enfraquecedora. Imaginem que estão a passar uma situação difícil, mesmo até em termos financeiros, por exemplo. Okay? E imaginem que essa situação está realmente a causar-vos alguns constrangimentos. A pergunta enfraquecedora poderá ser esta. Mas porquê que esta situação me aconteceu a mim? Ou porquê que esta situação me aconteceu agora? Reparem que vocês estão a dar poder à situação. Estão a dar poder ao negativo. Se vocês estão a dar poder ao negativo, obviamente que estão a dar poder ao exterior. Há uma situação à qual vocês pensam não ter controle. Certo? Então vamos dar a primeira pergunta, e a pergunta, claro, que é fortalecedora. A pergunta será esta. O que é que eu posso beneficiar com isto? O que é que eu posso retirar daqui, desta situação que aconteceu, para meu benefício? Reparem, vocês já estão a colocar uma situação bem mais positiva, situação essa que vos está a dar um benefício perante uma situação que vocês à partida teriam considerado negativa. Reparem como isto faz a transmutação para algo muito mais poderoso dentro de vocês. Mais uma vez, eu repito, não se esqueçam que, essencialmente,
a nossa realidade exterior reflete a nossa realidade interior. Assim sendo, estamos a passar o poder para dentro de nós. E então é extremamente poderoso. Isto quer dizer também o quê? Que realmente nós temos que ter a noção que fazemos parte de um processo. Processo esse, por exemplo, a lei da atração, que realmente obedece a que também tenhamos que ter confiança. E temos que confiar no processo. Porquê? Porque nós somos o código divino. E como código divino que somos, temos que confiar em nós mesmos, em confiar na nossa capacidade de transmutação e de também poder. Não se esqueçam que o positivo é parte integrante do processo. Faz parte do processo, é como se fosse uma das engrenagens do processo. Certo? A segunda pergunta, que também terá a ver, obviamente, com a primeira, mas será muito isto. Qual é a lição ou qual é a aprendizagem que eu posso retirar desta situação financeira pela qual eu estou a passar? Reparem, vocês estão a fazer uma pergunta de aprendizagem. Vocês estão a confiar no processo. Porquê? Porque vocês sabem que aquela situação foi menos boa, mas que a próxima, já de acordo com a aprendizagem que vocês retiraram daquela situação, vocês o que irão fazer é melhorar a próxima e, claro, ter a frequência vibracional correta para atraírem tudo aquilo que desejam. Certo? Acima de tudo, é certificar-nos de que realmente nós fazemos parte do processo e estamos cá para uma próxima. Dou-vos este exemplo. Vocês, por exemplo, vão à procura de um emprego. Ou, por exemplo, veem aquela pessoa que vocês gostam muito e que querem convidar para sair. Mas vamos à situação do emprego. Vocês muitas vezes vão ao emprego, e vão a uma entrevista, e vão a outra, e vão a outra, e as portas vão sendo fechadas. A questão é esta. Vocês não terão que trabalhar? Não querem trabalhar? Claro que sim, obviamente. Custa muitas das vezes terem as portas fechadas, efetivamente. Mas se perguntarem qual é a lição que eu posso retirar destas entrevistas, que eu fui rejeitado, passa a expressão. A verdade é muito esta. Nós podemos retirar comportamentos, por exemplo, dessas entrevistas que nós possamos melhorar para uma próxima. Provavelmente coisas que não dissemos, devíamos ter dito, coisas que dissemos, não devíamos ter dito, por exemplo. E ao efetuar essa introspeção e essa análise, as coisas irão fluir na próxima. Certo? Relativamente, por exemplo, ao convite, por exemplo, a alguém que nós gostamos e que nós até inclusivamente queremos levar para sair ou para beber um café. Muitas das vezes, o que acontece é que, por exemplo, as pessoas, há 50% de possibilidades das pessoas dizerem que sim, há 50% de possibilidades das pessoas dizerem que não. Mas a verdade é, se as pessoas dizem que não, qual é a lição que nós podemos efetivamente retirar daqui? Bem, primeira é que aquela pessoa provavelmente não seria, de facto, para nós. A segunda é que realmente nós aprendemos com esta situação e a próxima vez que abordarmos alguém ou queiramos falar com alguém, iremos falar de uma outra determinada forma e iremos também projetar a nossa imagem de uma outra determinada forma. Provavelmente teremos que ter mais confiança, por exemplo. Certo? Essencialmente, o poder passa para quê? Para dentro de nós. Nós é que passamos a ter a responsabilidade e a capacidade de quê? De responder e de aprender com tudo aquilo que aconteceu. Portanto, vamos transmutar exatamente essa energia que, à partida de uma situação negativa, não é? Mas vamos transmutá-la para uma situação extremamente positiva, que é aprender e fazer muito melhor para a próxima, porque estamos no processo. E temos que confiar no quê? No processo, quer de crescimento, quer também no processo para atrairmos tudo aquilo que nós desejamos de acordo com a lei da atração. Temos que emitir o quê? A vibração correta. Ora, a terceira pergunta tem também a ver com estas duas premissas, também, estas duas perguntas, mas que essencialmente acaba por ser um resumo destas duas perguntas anteriores, que é: o que é que de positivo eu posso retirar disto? Acima de tudo é procurar em qualquer situação, porque não se esqueçam que numa situação de contraste de negatividade há sempre algo positivo. Como também de positivo haverá sempre algo de negativo.
consoante, claro, o nosso prisma, a nossa forma de ver. Como vocês sabem, inclusivamente, existe um provérbio que diz: cuidado com o que desejas, que podes ter e muito mais. Portanto, em qualquer coisa que nós tenhamos, nós, inclusivamente, possamos ter o contraste. Certo? Portanto, a verdade é muito esta. Temos que retirar sempre o positivo e como que espremer o sumo de uma situação qualquer que não consideremos tão boa para nós, mas que consigamos, dentro do nosso interior, transmutar aquela situação, aprender, pensar sempre no positivo para que consigamos então transmutar e ter uma situação, independentemente seja do que for tenha acontecido, sempre positiva. Resumindo, as perguntas, essencialmente, é isto. A primeira é quais são os benefícios que podemos retirar de qualquer situação que seja menos boa. A segunda é que lição podemos retirar disto. A terceira é o que é que de positivo eu vou retirar disto. O intuito destas perguntas é, essencialmente, fortalecer o nosso interior, fortalecer a nossa visão interior, para que nós consigamos sempre, em qualquer situação, tirar o positivo daí. Certo? Acima de tudo, são perguntas que visam dar poder e dar a responsabilidade para que nós consigamos vibrar tudo aquilo que nós desejamos para ser felizes, para também ao mesmo tempo obtermos tudo aquilo que nós merecemos e temos direito. Sintam-se à vontade para colocar um gosto no vídeo, se gostaram realmente do vídeo. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, porque é profundamente importante para mim. Comentem, porque também, ao mesmo tempo, ao comentarem, poderão efetivamente também gerar mais temas para que eu possa falar. Acima de tudo, despeço-me com muito amor, muita paz. Namaste.